Olá, prazer, feliz em ter você aqui comigo nessa aula. Vamos falar sobre o código invisível das cores. E eu quero te perguntar uma coisa. Você usa cores por gosto pessoal ou como estratégia? A cor, ela é um elemento da nossa comunicação não verbal. E quando a gente fala de primeiras impressões, a gente fala de 3 segundos de alguém bater o olho na gente e falar: essa pessoa me gerou confiança ou não, vou parar para ouvi-la ou não. E aí, nessa história, nesse caminho é que mora o perigo. Porque pode sim dificultar o seu caminho ou facilitar o seu caminho. Porque não tem competência que não se beneficie de uma boa imagem, de uma estratégia de comunicação visual. E primeiro de tudo eu quero me apresentar. Prazer, eu sou Lari Morosetti, eu sou consultora de imagem há mais de 8 anos, vim do mercado de moda, trabalhei 15 anos nesse mercado, trabalhei no grande mercado de luxo e no varejo de moda, e essas duas experiências me trouxeram um olhar muito rico para peculiaridades únicas, para corpos diferentes, para belezas diferentes. E tudo isso foi me trazendo uma ascensão muito rápida de carreira. Com os meus 24 anos, eu já tinha uma equipe muito grande a liderar, e com grandes desafios, porque eram marcas que precisavam faturar muito alto, né? Mas o que acontecia nesse processo? Eu tinha muito problema, principalmente quando eu lidava com os meus outros pares. Porque eles entendiam que eu era uma menina, que eu era doce, que eu era pequena, que eu era sorridente e que por conta disso eu não tinha a competência que eu precisava entregar. E eles acabavam passando por cima de mim. Aquilo acabava comigo. E aí, pra você ter noção, eu me vestia toda de preto, com alfaiataria, com cabelo bem liso, que nem é o estilo que eu gosto do meu cabelo, e saltos muito altos, e eu nem gosto de salto. Tudo para que eu pudesse me impor perante aqueles pares. Aquilo foi me dando um desgosto tão grande que eu fui atrás de ferramentas para que eu pudesse realmente trazer à tona a Lari de personalidade, mas pudesse também me posicionar na vida e na minha profissão como eu queria ser vista. E depois, quando eu fui entendendo todos os códigos, os símbolos e como a gente pode usar isso a nosso favor, eu vi que eu tinha uma ferramenta muito poderosa e que eu precisava apresentar ela para o mundo para que outras mulheres não sofressem como eu sofri. Quando eu percebi tudo isso, eu realmente me enveredei para o mercado de consultoria de imagem e tô nele há mais de 8 anos, onde já transformei mais de 2.000 mulheres e cada uma delas se veste com a sua carinha, do seu jeito e se sente sim uma mulher muito mais segura. A gente transformou para cada uma delas a fraqueza, o medo, a insegurança em potência, para que elas se tornassem mulheres muito mais vistas, muito mais imponentes na profissão, na vida, no círculo social e por aí vai. E hoje eu quero entrar mais no assunto das cores, tá? Porque o que acontece? Quando a gente pensa num julgamento de 3 segundos, o nosso cérebro ele tá analisando 4 pontos. Ele tá analisando as linhas que a nossa roupa, que o nosso cabelo, que tudo na gente tem. Ele tá analisando essas linhas que juntas fazem a forma que vira o nosso tipo de roupa, o nosso corte de cabelo e por aí vai. Depois, as nossas cores e, por último, a textura. Hoje a gente vai falar sobre as cores. Como a gente pode usar esse elemento para trazer ele a nosso favor, para criar a influência visual que a gente gostaria, para que as pessoas nos percebam como elas deveriam nos perceber. E aí eu quero te perguntar e quero que você reflita comigo. Se você entrasse numa sala e não verbalizasse nada, o que as suas cores diriam sobre você? Que percepção o outro teria sobre você? E eu coloco essas duas imagens dessas mulheres em azul, em peças de alfaiataria na cor azul. Você consegue perceber que cada uma delas tem uma mensagem para passar? A mulher de azul claro, ela parece muito mais jovial, muito mais leve. E a mulher de azul escuro, ela traz muito mais potência, segurança, confiança. E a jovialidade fica lá em terceiro plano. Nesse ponto, não tem nada de errado com nenhuma delas, mas tem uma intenção por trás dessa cor e desse vestir. E é isso que faz com que a gente se posicione na nossa vida. E toda cor que a gente veste, ela vai gerar 4 pontos. Ela vai gerar harmonia, ela vai gerar emoção, ela vai gerar percepção e ela vai gerar posicionamento. E por conta disso, a gente trabalha com a cor através de 2 forças naturais que ela tem. É a força física, que é essa cor interagindo com a nossa beleza e nos deixando mais bonita, mais harmônicas, mais iluminada, com menos manchas no nosso rosto, com um olhar mais presente. Isso é força física. E do outro lado, a gente tem a força psicológica, que é o emocional. O que essa cor pode transmitir de emoção, de sensação para o outro, de percepção, né? E pra gente. Quais as sensações que ela traz? A cor, ela tem esses 2 lados para serem trabalhados. E a gente pode usar ambos a nosso favor. Quero que você olhe comigo essa imagem de Tiziane Pinheiro nessas 2 fotos. De um lado, ela tá de vermelho aberto, um vermelho mais quente. O que seria um vermelho quente? Um vermelho que tem fundo amarelo. E de outro lado, ela tá com rosa, um pouco mais frio, mais limpo, sem amarelo na composição da cor.
Você consegue perceber que na foto onde ela tá com vermelho mais rosado, ela está muito mais bonita, com menos manchas no rosto, do que na foto onde ela tá de vermelho mais quente? O que acontece? Esse vermelho mais quente, quando interage com a beleza dela, ele tende a deixar ela mais amarelada. Consequentemente, ela ganha um aspecto mais cansada, mais manchada. E do outro lado, o vermelho um pouco mais rosado, ele tende a conectar na beleza dela, nos traços, nos tons que ela já tem nela. Consequentemente, eu exalto a beleza dela. Isso é harmonia. Harmonia é repetição. Toda vez que eu repito uma cor que naturalmente eu tenho em mim, ou um componente que eu tenha na minha beleza, eu fico mais bonita e mais valorizada. É o que acontece muito quando a gente pensa numa mulher de olhos azuis ou olhos verdes, e ela vai e veste uma blusa azul, uma blusa verde. Consequentemente, o olho dela salta naquela beleza, porque ela tá repetindo o que ela já tem naturalmente nela. Isso que a gente falou é sobre força física, é o efeito de uma cor rebatendo no nosso rosto, porque toda cor é luz, então ela reflete na gente, tá? Agora, quando a gente pensa em força psicológica, eu quero que você olhe comigo essas duas imagens, uma mulher toda de preto e uma mulher de azul com laranja. Quem parece mais acessível? Quem parece mais próxima? E isso que vocês não estão vendo o rosto delas, tá? A imagem da mulher de preto traz bastante potência, bastante força, mas uma frieza e um distanciamento. E a mulher de azul e laranja, ela traz um pouco mais de proximidade, de leveza. Se você reparar, ambas estão vestindo alfaiataria, que são linhas mais retas. Então, para você ter um comparativo de A para A, é mais ou menos essa ideia, tá? Mas o que acontece aí? A mulher de preto causa mais distanciamento. Toda cor escura traz mais distanciamento, nos deixa mais fechada. Como toda cor clara traz mais proximidade, mais leveza, o que torna essa mulher colorida mais acessível. Isso é sobre intenção, é sobre o que a gente quer passar e como a gente vai construir o nosso posicionamento visual, que é o que vai abrir portas ou fechar portas na nossa vida. E quando a gente pensa em cor, a gente tem 3 dimensões nela, tá? A gente tem a dimensão da temperatura, que é quando uma cor é um pouco mais amarelada, ela se torna mais quente, e um pouco mais azulada, que a gente fala que ela é mais limpa, ela se torna mais fria. Olha a diferença nesses vermelhos. Aí o outro ponto que a gente tem na cor é a questão da profundidade. O quanto essa cor tem adição de branco ou adição de preto. Isso torna ela mais escura ou mais clara, tá? E por último, a gente tem a intensidade, que é o quanto essa cor é mais viva, mais saturada de pigmento e o quanto essa cor é mais suave, mais apagada, mais calma. Tudo isso, esses 3 pontos, eles vêm para conectar não só com a sensação, mas também com a nossa beleza. Então a gente volta lá para o conceito da harmonia. Se eu sou uma pessoa com uma beleza mais suave, automaticamente eu conecto em cores mais suaves. Se eu sou uma pessoa com beleza mais intensa, eu conecto em cores mais fortes. E por aí vai, tá? Isso é um teste de cor que a gente consegue ter essa percepção do visual na tua beleza. Mas o ponto aqui não é esse teste de cor. É como a gente vai trazer o código invisível da cor a nosso favor. E aí, eu quero que você compare comigo esses 3 vermelhos. Olha aqui para cada um deles. A gente tem um vermelho mais vivo, a gente tem um vermelho suave e a gente tem um vermelho mais escuro. O vermelho mais vivo, quando a gente imagina uma mulher toda vestida desse vermelho, é uma imagem que traz impacto. Quando a gente imagina uma mulher com esse vermelho mais suave, que ele quase esbarra no rosa, a gente fala de uma mulher mais delicada, mais leve. E quando a gente pensa numa mulher num vermelho mais bordô, mais fechado, mais vinho tinto, a gente lembra da maturidade. Toda cor vai trazer sensação para o outro que nos vê e para nós mesmas, quando nos olhamos no espelho. E aí, falando em sensação, vamos analisar algumas cores comigo? Vamos pensar nisso juntas? Olha esse mood board, todas as imagens de azul. O que você sente ao olhar elas? É bom ou ruim? Te traz tranquilidade, te traz calma ou não? Azul é a cor que a gente mais vê na natureza, porque azul é a cor do céu, então a gente fala do infinito. E quando a gente olha para o céu azulzinho, a gente tem uma energia diferente. A gente lembra muito mais de tranquilidade, de confiança, de segurança. A gente tem uma leveza nesse dia. Diferente de um dia cinza, se a gente pensar. Um dia cinza é um dia que traz a sensação de um dia mais pesado, mais denso, mais cansativo. O azul tem essa sensação boa pra gente, tá? Do outro lado, a gente tem esse vermelho. Você gosta de vermelho? Você usa vermelho? O que acontece? Vermelho é uma cor que ela é dúbia em sentimentos, porque ao mesmo tempo que ela passa uma sensação de potência, intensidade, vivacidade, paixão, do outro lado, a gente tem um vermelho da angústia, da raiva, do sangue, do ódio. Tem muita gente que não usa vermelho porque não se sente confortável, sente essa angústia em si, porque lembra desses pontos ruins dele. Mas vermelho é uma cor ruim? Jamais! Vermelho tem conexão com a nossa personalidade e pode ser que por isso você não goste ou goste, tá? Eu quero que você olhe para essa imagem dessa sala. Você tá vendo ela? Que sensação ela te causa? Ela é uma obra do Cildo Meirelles, um artista brasileiro, e ela tá lá em Inhotim, em Brumadinho. É uma obra que chama Desvio para o Vermelho. As pessoas entram nela e ficam pouquíssimo tempo nessa sala, porque é uma sala que ela dá uma sensação de angústia. Ela é toda vermelha, toda a decoração é no tom vermelho.
Então, quando a gente fala do vermelho que causa essa angústia, é mais ou menos essa sensação que a gente tem ao entrar na sala do Sildo. E o amarelo? Você gosta de amarelo? Em geral, nós brasileiras, a gente tem uma birra com amarelo, tá? Porque amarelo é um tom que a gente tem no fundo da nossa pele. E aí, quando a gente pensa no mercado de moda, em geral, a gente não acha todas as possibilidades de tonalidades de amarelo, porque é uma cor que ela não tem muita venda. Em geral, vocês não vão lá na loja comprar amarelo. Consequentemente, fica mais difícil a gente encontrar o nosso, tá? Mas amarelo é uma cor que tem muito potencial, porque é uma cor que a gente fala de alegria, de ouro, de riqueza, é uma cor que a gente fala do sol, é uma cor que a gente fala de jovialidade de comunicação. Sempre que a gente veste amarelo, a gente passa pro outro uma mensagem de alguém mais aberta, mais comunicativa. E por último, pra gente falar de sensações, a gente vai falar do laranja. Me conta uma coisa, você é uma mulher criativa? Você é uma mulher solucionadora de problemas, que inventa coisas, inventa brincadeiras com os filhos, ou inventa soluções na sua casa, ou simplesmente você é criativa mesmo. Laranja é a cor da criatividade, é a cor da inovação, é a cor do movimento, é a cor que tira a gente do lugar que a gente tá e faz com que a gente haja, com que a gente reaja às coisas. Laranja é uma cor muito boa, mas normalmente quem gosta tem um viés mais criativo na vida. E aí, voltando ao ponto da harmonia, que é o ponto crucial quando a gente fala de cores, harmonia é repetição, é a gente repetir naturalmente o que a gente tem na gente. E quando a gente fala da nossa beleza, tem uma forma da gente ficar mais bonita ainda. É a gente trazer harmonia visual para os nossos traços e tons. O que acontece? Todo mundo tem tons na beleza. Eu tenho tons, você tem os seus tons, e eu quero te mostrar essas duas mulheres. De um lado, a gente tem Anne Hathaway, uma mulher de beleza fria, uma pele branca rosada, uma boca mais rosada, um cabelo mais puxado para castanho escuro e olhos mais acastanhados. Do outro lado, a gente tem Beyoncé. Beyoncé é uma mulher de pele dourada. Ela é uma negra mais amarelada, mais dourada, tá? O que acontece? Quando cada uma delas se maqueia com tonalidades, com temperatura similar ao que elas têm na beleza delas, elas exaltam esses traços e ficam mais bonitas ainda. Anne Hathaway está de batom rosa frio, ela tá com delineador preto, uma pele branquinha e uma bochecha rosada, o que é muito natural dela. A Beyoncé, toda a maquiagem dela puxa para marrom, para dourado, para algo quente, porque naturalmente ela tem na beleza dela tonalidades mais quentes. Você consegue perceber a questão da harmonia aqui? É a gente repetir o que é natural nosso. E agora que a gente entendeu um pouco sobre cores, eu quero que a gente pense como é que a gente vai multiplicar melhor o nosso armário e as nossas cores. Porque eu tenho certeza que muitas de vocês acabam não comprando cor, porque tem medo de não saber usar depois. E acabam usando preto, ou por armadura, que nem eu usei por muitos anos, ou simplesmente porque é algo mais prático e fácil de combinar. Ah, sem contar que tem outro ponto. Muitas de vocês viram pra mim e falam assim, eu uso preto porque preto emagrece. Vou te contar um segredo, vem cá. Toda cor escura tem o poder de retrair o nosso corpo, como toda cor clara tem o poder de expandir o nosso corpo. Consequentemente, o preto vai dar essa sensação de uma área menor no teu corpo, tá? Mas a gente vai aprender a usar cores para que você veja o quanto as cores podem te dar mais liberdade e trazer mais intenção para o teu vestir. E quando a gente pensa em cores e como combinar, é uma forma da gente multiplicar e versatilizar melhor o nosso armário. E aí eu quero te mostrar algumas opções para que você crie novas crenças de combinação na sua cabeça e que cada vez a relação com o teu armário fique mais fácil ainda, tá? Primeiro de tudo, neutros. Preto, azul marinho, bege, cinza, branco. Todas essas cores combinam entre si. Preto com azul marinho combina? Combina. Olha só essa foto, que mulher maravilhosa. Preto com branco e com marrom combina? Combina. Bege com cinza, bege com azul. Todas essas cores combinam entre si. O neutro, ele tem uma vibração de tonalidade muito similar. Então, todos os tons vão casar muito bem entre si. Ah, Lari, mas e preto? Como que eu combino preto? Eu posso pôr qualquer cor com ele? Pode. Só que qual que é o grande ponto nessa história? O preto é como se fosse a escuridão. Então, se anoitecer, eu fechar tudo e não tiver uma luz acesa, eu não vou enxergar nada. O que acontece? Se eu pego uma roupa preta e coloco uma roupa pink do lado, esse pink parece mais vibrante ainda. Ou esse amarelo, ou esse laranja, ou esse bordô. Qualquer cor que você ponha para acompanhar o preto, ela se torna mais vibrante ainda, mais presente, tá? Lembra sempre disso, mas não tem nada de errado em combinar cor com preto. E branco com claros. Muitas de vocês falam pra mim assim, ai Lari, não, eu só combino branco com branco, bege com bege, off-white com off-white. Posso misturar? Pode e deve, tá? Branco com bege fica bonito, off-white com branco fica bonito. Você não precisa seguir a mesma escala tonal. Olha nessa imagem, como tá tudo lindo e leve do mesmo jeito. E aí, eu quero te apresentar essa ferramenta que você recebeu aí, que é o seu círculo cromático. Ela é uma ferramenta que foi criada por Isaac Newton, onde ele descobriu que cores entre si misturadas criavam outros tons, tá? Então esse círculo cromático, ele ajuda a gente a combinar cores na nossa vida, na nossa casa, num arranjo de flores e por aí vai. O que acontece? Pra gente criar esse círculo cromático, a gente começa com 3 cores primárias. O azul, o amarelo e o vermelho.
Essas cores juntas e misturadas, elas fazem as cores secundárias, que é o verde, o roxo e o laranja. E por aí em diante a gente faz as cores terciárias, tá? Que são as misturas de todas essas. Vou te apresentar o primeiro tipo de combinação que a gente tem, que é a combinação análoga. O que é a combinação análoga? É quando a gente pega as vizinhas no círculo cromático. A primeira vizinha, a segunda, a terceira ou a quarta. Dá tudo certo, tá? O que a combinação análoga traz mais pra gente? Sofisticação. Porque você traz cores que são mais parecidas entre si, tá? Que são mais próximas. E eu quero te apresentar algumas opções e eu quero que você olhe, que você me conte se você gosta, se você vê como uma possibilidade no teu armário. Vermelho e rosa, é algo que agrada o teu olhar? Roxo e rosa, olha essa combinação. E esse roxo, ele pode virar um bordô, um berinjela, ou ele pode ser um roxo claro. Azul e roxo. E sempre que a gente colocar o azul na jogada, você pode considerar o jeans também, tá? Porque o jeans não deixa de ser azul, a não ser que você pegue um jeans black. Azul e verde. Olha que combinação maravilhosa. Pode ser mais suave, pode ser mais intenso, pode ser as cores da bandeira do Brasil, não tem problema. Azul e verde sempre vão combinar. E amarelo e laranja, quem gosta? Amarelo e laranja, a gente tá falando de duas cores que trazem muita vibração, que falam muito sobre comunicação, sobre movimento, sobre jovialidade. Quando a gente veste essa combinação, não tem quem não nos olhe e quem não se aproxime da gente para conversar. Se você for a um evento e precisar conversar, precisar criar conexões, vai de amarelo e laranja, você vai ver que dá uma diferença e tanto. E vamos falar do segundo tipo de combinação que a gente tem, são as complementares. É quando a gente combina as opostas no círculo cromático. Então, amarelo e roxo, azul e laranja, verde e vermelho. Chama mais atenção? Chama. Chama mais atenção, traz mais irreverência, deixa você mais presente e traz mais impacto para a tua imagem, tá? Primeiro tipo de combinação, vermelho e verde. Que pode ser desde o vermelho do Natal e o verde do Natal até um verde militar e um bordô, um vinho. Tudo isso a gente está falando de vermelho e verde. Verde e rosa, são cores lindas, que claro, a gente remete à mangueira e tudo bem, mas fica lindo junto. Azul e laranja, olha só essas imagens. E lembra, o azul pode ser o jeans também, tá? Amarelo e roxo, claro que a gente traz mais vibração. E então a gente entra no terceiro tipo de combinação, que é a tríade. É quando a gente cria uma combinação com 3 cores e essas cores estão equidistantes, tá? Primeiro, amarelo, vermelho e azul. O que acontece? Quando a gente faz esse tipo de combinação, a gente tem duas possibilidades. Ou fazer um efeito color block, que é quando eu pego cada peça grande da minha roupa e coloco em uma cor, ou fazer um efeito mais sutil, que nem eu nessa primeira imagem. Eu tô com uma blusa azul, um cinto vermelho e uma sandália amarela. E eu não estou tão chamativa quanto as outras fotos. Dependendo de onde você coloca a cor, você pode trazer um pouco mais de sutileza no impacto dessa mensagem. E a última combinação é o verde, o roxo e o laranja, que é uma combinação onde a gente fala de muita inovação, de mais impacto, que chama mais atenção. Mas dependendo de onde você coloca a cor mais chamativa dessa combinação, você pode fazer ela ser mais sutil ou não. Compara a minha imagem, que eu tô com uma calça laranja, versus a moça de calça verde. Olha como a moça de calça verde, ela parece um pouco mais sutil na combinação do que eu. Porque o laranja dela, ele tá numa bolsa. O meu laranja, que é a cor mais chamativa dessa combinação, tá na minha calça, que é a minha maior parte do look. E vamos fazer um diagnóstico atual da sua imagem. Você usa mais cor ou mais neutro? Pensa aí, vai anotando pra você. Você repete sempre a mesma paleta de cores? Ah, eu gosto desse verde, eu tenho o costume de comprar muitas peças desse verde. E por aí vai. Já comprou uma cor linda, mas nunca usou aquilo, ficou parado no seu armário? E seu guarda-roupa conversa entre si? O que pode acontecer nessa história? Pense em tudo que você respondeu. Você pode ser uma mulher neutra por medo só, não porque você gosta. Claro, tem mulheres que gostam de cores neutras? Tem, tá tudo certo. A sua imagem precisa ter intenção, lembra disso, tá? Uma mulher vibrante, muito colorida, mas sem direção nenhuma, que manda todos os estímulos pro mundo através das suas cores? É você? Onde pode estar morando o problema? Não tem intenção aí. E por último, você tá uma mulher elegante, onde tudo se conversa entre si, mas a sua imagem tá invisível para quem te vê. Nem sempre você é vista com a competência e nos lugares que você gostaria de ser vista. Vou te contar uma coisa e eu quero que você pense comigo. Às vezes a gente veste preto achando que é a cor mais elegante do mundo. Mas o preto, muitas vezes, ele é uma armadura que nos apaga. Porque é uma cor onde a gente fala da escuridão, da tristeza, de alguém mais fechado. Claro, tem uma questão de sofisticação? Tem. Mas não é só isso. Ela tem uma carga muito mais pesada junto com ela. E cor é uma ferramenta de posicionamento. Quando você entende as cores, os significados e como você pode usar isso a seu favor, tudo se torna muito mais fluido, muito mais fácil. Você passa a comprar menos e usar muito mais as suas roupas, porque aquilo passa a fazer mais sentido para a tua beleza e desejo de imagem. Você pode sair daqui achando essa aula incrível, ou pode sair daqui diferente. Porque entender teoria é algo confortável, mas realmente aplicar é o que muda o jogo. Hoje você descobriu que a cor comunica, mas você ainda não sabe quais cores conectam na tua beleza, no teu momento de vida, no teu estilo, na tua rotina e por aí vai. E o melhor de tudo,
Você ainda não aprendeu como montar um guarda-roupa que conversa entre si, que traz à tona quem você é, com o desejo de imagem e a sua personalidade. E é exatamente isso que eu te ensino numa aula aprofundada. Não é sobre tendência, não é sobre moda, é sobre como você ter uma imagem estratégica onde você usa todos os elementos da sua imagem a seu favor, para que o mundo te abra portas e te perceba. Acima de tudo, é sobre estratégia pessoal. Nessa aula completa, você vai aprender como identificar a sua intenção de imagem, como escolher combinações que sustentem o seu posicionamento e como parar de comprar por impulso qualquer coisa e qualquer cor nessa história. Como a gente transformar a sua imagem em uma ferramenta de poder que te coloca sendo vista o tempo todo. É aplicação, é clareza, é autonomia, é algo mão na massa onde a gente vai juntas entender mais da sua imagem. E eu vou te falar uma coisa com muita sinceridade. Quando você aprende sobre cores, sobre a sua imagem, você começa a comprar melhor. Você deixa de comprar roupa que ficou parada aí no seu armário porque você desistiu de usar, porque você não gostou tanto depois que comprou. Você passa realmente a usar as suas peças e com muito mais intenção. Se você sente que você amadureceu, mas que a sua imagem não te acompanhou, eu te convido para viver essa aula comigo. O investimento é R$ 97. Mas esse investimento, ele é um investimento simbólico, porque você vai parar de desperdiçar seu tempo, seu dinheiro, com roupas que não fazem sentido para quem você é e quem você quer ser. A gente vai trazer a sua imagem com muito mais energia e presença. E eu não sei em que fase você tá, mas eu posso te dizer uma coisa com muita segurança. Uma leitura errada da sua imagem igual um resultado travado. A gente não chega onde a gente quer. As oportunidades não são destinadas para nós quando a gente não se coloca como protagonista da nossa história. E se você quer virar essa chave, eu te encontro nessa aula. Te espero!